Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É uma alegria, é uma honra ter a sua audiência. Muito obrigado. Iremos conversar já a respeito de Rebeca Andrade. Pero antes de isto, não se esqueça, seja um sócio do clube, da rádio e da TV Mundo Maior. Assim você estará ajudando na difusão do nosso trabalho, não é? E levar consolo para mais pessoas. Se você agora estiver aí com sua generosidade batendo na porta, olha, o Pix da Fundação Espírita André Luiz é o 11 97261 0272. 11 97261 0272, tá bom? E se você quiser nos mandar perguntas, é o 7199915167. Ah, meus amigos, meus amis. Poxa, por que tem que estar se politizando tudo? Ah, a Rebeca Andrade é dessa corrente política ou daquela corrente política. Por que não vibrar pelo êxito puro e simples de uma brasileira que lutou, que conquistou, que está aí fazendo bonito? Poxa, olha, tá ficando uma coisa assim, mais do que chata, tá ficando algo, o que é que pode ser mais do que chato? Algo insuportável. Tudo é política, tudo é polarização. Poxa, aí as pessoas ficam armadas o tempo todo. Sim, você tem aí suas ideologias, tá, tudo bem. Agora precisa estar nessa rinha. Olha o que aconteceu no Reino Unido, sabe? Mortes, tudo, polícia, conflito. Maria, é sobre isto que precisamos entender, é sobre buscar, não é? Serenidade, paz, sossego, coisa insuportável. Pois bem, gente, eu fiquei besta. Vocês viram o que aconteceu no Espírito Santo? Um casal, uma menina de 17 anos, o marido, o pai, o companheiro, pai não é pai da menina, de um bebê, que eu vou dizer a questão, de 21, mataram asfixiado um bebê de 3 meses em oferenda ao diabo. No Espírito Santo. Vocês imaginem o grau de fanatismo. Eu comentava no meu programa de rádio aqui em Salvador e alguém disse, Medrado, não seria uma psicopatia? Gente, eu não sei, eu não vi o casal, eu li a notícia. Pode ser uma confluência de fatores, mas fatores que confluíram para duas pessoas ao mesmo tempo, porque sempre tem, não é? Uma questão envolvendo outro, e aí um denuncia o outro, um denuncia A, B e C, não é? E aí não, foi um consenso. Claro que vão agora se separar, né? Porque cada advogado ali vai querer dar a sua versão e vai terminar um contra o outro. Isto é clássico. Mas que coisa, hein? Mas olha, o mundo não está perdido, não. Você está perdido? Eu não estou. Então você também não deve estar. Então, o mundo não está perdido, porque afinal de contas fazemos parte do mundo. Mas vamos aqui às suas perguntas. Você que mandou pelo nosso WhatsApp, repito, 71999915167. E Claudiane Queiroz é de São Luís, no Maranhão. Tenho medo de magoar as pessoas porque não gosto de ser magoada.
Tem vezes que minha família abusa porque sabe como eu sou. Não me sinto forte para bater o martelo e isso me prejudica. Claudiane, olha, ninguém gosta de ser magoada. Essa é a verdade, não é? Porque nós carregamos as nossas fragilidades, os nossos pontos vulneráveis, não é? Mas, olhe, precisamos aprender também a nos posicionarmos, não é? Precisamos, foi Jesus quem disse, olha, sim, sim, não, não. Precisamos aprender a dizer sim, sim, não, não. Não é? Então, se está havendo desconforto, você fale do seu desconforto, porque, olha, é panela de pressão. A gente pensa que não. Nós vamos engolindo, aturando. Chega um momento que a gente não se suporta. Sabe aquele princípio? Sabe aquele princípio do engole um elefante e se engasga com um mosquito? É exatamente isto. Não é? Vai o tempo todo suportando, e chega um momento que não consegue mais. É exatamente sobre isto. Não é? Então, Claudiane, reaja. Isso não significa ser grosseira, mal educada, ingrata, nada disto. Mas faz bem um pouco de amor próprio. Zeni Franco de Aracaju, Sergipe, como saber com certeza se um cãozinho de estimação que foi para o lar celestial voltou para continuar a viver ao meu lado? Mesma cor do pelo, mesmo jeito e o coração dizendo que é ele. Amor à primeira vista, um reencontro. Ô Zeni, eu não acredito não, Zeni. Você me manda falando, você não faz pergunta, não é? Você me faz a pergunta, mas você já dá certeza, né? Mesma cor, pelo, mesmo jeito, o coração dizendo que é ele. Que importa? Se você se identificou com o animalzinho, cuida do animalzinho. Não é? Passe a construir a relação aí de vocês. Sabe por quê? Porque no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 600 e alguma coisa, é muito claro dizendo que os animais não ficam conosco na erraticidade. A erraticidade é o lugar, digamos assim, da espera para a reencarnação. Não é? Os animais não têm individualidade, logo não tem karma. Então, ele não tem o karma de tem que continuar meu processo ali, minha evolução junto com aquele tutor. Não tem. Não se aborreça comigo. Mas olhe, o importante é que você está aí encontrando um bichinho, vai cuidar da mesma forma. Você sabe, eu tinha... A gente fica sem saber, né? Quando fala de alguém que já morreu, eu tenho. Porque a gente sabe, né? Tinha porque não tem mais a relação. Mas tenho porque foi com desencarne. Então, vamos lá. Eu tinha um amigo, Antônio Rosaspina. Ele era um italiano, editor da revista Vita Nuova, em Milão. Né? Estive com ele algumas vezes. E me chamava a atenção que ele sempre tinha um pastor alemão de nome Boris. Boris nunca morria. Nesse processo, sei lá, eu me encontrei com Rosaspina uns 20 anos assim, e sempre Boris ali. Depois eu fiquei sabendo que todo pastor alemão dele que morria, ele pegava um outro e botava o nome de Boris. E então aí ele me disse, ele vira assim, para mim é Boris. É o mesmo Boris de sempre. Olha que coisa boa. Não é? Então, de repente, Zeni, você pode fazer isso. Yara Gomes é daqui do interior da Bahia, de Poções. Conheço Poções. Sobre tratamento energético com banho de folhas e ervas, como folha de vintém, alteia, sete sangrias, manjericão e tem outras. O efeito é como o que acontece num passe
Ô, Yara, olha, eu respeito e respeito bastante, mas eu fico me perguntando o seguinte: a gente sabe que as plantas têm energia, mas ali, em vida, se tirou dali, perdeu a vida, perdeu aquela energia. Então é o quê? É o efeito tranquilizante, é o efeito calmante que existe na constituição física da planta. Você está entendendo, Yara? Então eu não vejo que seja igual ao passe, não é? Porque o passe é ali naquela hora, a retirada da energia, a colocação de uma nova energia. Então eu fico com esse questionamento, não é? A gente sabe, olho de seca-pimenteira, olha, tem uma pessoa que chegou, olhou minha planta e depois minha planta morreu. Sim, e isso eu até concebo, não é? Porque ali está uma força ali, uma energia ali, não é? Porque todo ser vivo tem essa energia. A planta, enquanto viva, ela tem uma energia. Mas no momento que morre, que se tira da natureza, que não se replanta, vai viver essa energia? Então, eu não faço essa associação. Tá bom, Yara? Não tenho essa compreensão, né? Olha, Caroline Stuart é de Joinville, Santa Catarina. Ai, Caroline. Eu acho interessante os nomes. Quando o Espiritismo afirma que nada acontece por acaso, isso é verdadeiro para qualquer fato da vida? Então, se eu sofro um acidente, mesmo que protegida, isso não é acaso? Olha, quanto tempo você me falou, Rafael? 3? Olha, Caroline, eu não vou conseguir lhe responder hoje, não. No próximo programa eu lhe respondo, porque agora eu tenho que chamar a inserção. Olha, uma palestra que uma expositora espírita fez aqui, ela é escritora, ela trouxe uma reflexão sobre a responsabilidade afetiva. Isabel Guimarães. Olha que interessante. Veja aí, eu volto já. Muitas vezes nós ficamos mirando em questões que podem gerar situações de karmas negativos no futuro. Ficamos preocupados, muito focados assim nos 10 mandamentos, né? No roubar, no matar e tal, aquelas coisas macro. E nós até julgamos que nós estamos indo bem na encarnação. Estou indo bem, vou passar nessa. Mas será que nós estamos também atentos e atentas às pequenas coisas, às coisas mais sutis, como, por exemplo, a autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes? Muitas vezes nós queremos, como está meio na moda, terceirizar a responsabilidade. Algumas pessoas dizem, mas não fui eu. Tem gente que usa até camiseta, não fui eu que votei em fulano, aí o outro não fui eu que votei em Beltrano. E as pessoas querem se isentar da sua responsabilidade ou autorresponsabilidade em relação às escolhas que você faz. Porque muitas coisas nós temos consciência, mas tentamos camuflar, como crianças que negam aquilo que foi feito. De onde vem, por exemplo, a mentira? Por que a gente mente muitas vezes? A mentira, ela é uma consequência da fuga da responsabilidade. A gente não quer assumir algo que fizemos e, em geral, algo que fizemos que de antemão sabíamos que estava errado, ou algo que nós, por ignorância, erramos e percebemos o erro, mas não queremos assumir o erro. E quando nós abrimos mão da autorresponsabilidade,
nós abrimos mão também do aprendizado que essa autorresponsabilidade traz. É como se fizéssemos algo que não trouxesse uma utilidade, um fruto no sentido do nosso propósito de evolução espiritual. Então, a autorresponsabilidade é fundamental. Assumir erros, assumir consequências e desdobramentos de escolhas feitas é fundamental para a maturidade espiritual e psicológica. Mas eu queria focar especificamente na responsabilidade afetiva, porque poderíamos discorrer sobre outros tipos de responsabilidade que nós precisamos assumir e que não assumimos, mas eu queria focar na responsabilidade afetiva. Aí eu queria começar com 3 casos para a gente ilustrar a nosso bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar, pelo menos de um deles. Caso cantora Isa. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Luísa Sonza. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Cantora Shakira. Esse foi internacional, não é? A gente veio nacional e internacional. Qual é a característica dessas 3 situações? O que une esses 3 casos? A falta de responsabilidade afetiva das pessoas envolvidas. A falta da responsabilidade no sentido de uma construção de uma relação e de afeto e de confiança em que a outra parte não leva na seriedade e na responsabilidade que deveria levar. E por que eu só trouxe casos de meninas, Isabel? Os homens devem estar se perguntando. Acho que você está enviesada. Não estou, não. É porque a maioria das vezes isso ocorre porque, na verdade, a sociedade educa os homens para não terem responsabilidade afetiva, para naturalizar a falta de responsabilidade. Eu costumo dizer sobre fidelidade algo que as pessoas acham muito até interessante, que é a fidelidade não é algo que você deve ao outro. A fidelidade é algo que você deve a si mesmo. A fidelidade à escolha que você fez. Porque veja se isso não é louco. Você faz uma escolha e depois é infiel à própria escolha que você fez. Vocês conseguem entender como isso tem relação com a falta de responsabilidade afetiva? Você não tem responsabilidade afetiva nem com a escolha que você fez, quanto mais a responsabilidade afetiva com o outro. Você tem que ter consciência de que as suas atitudes, de que as escolhas que você faz vão ter consequência e vão reverberar nas emoções e sentimentos do outro. Então, ter conversas diretas, francas, verdadeiras e expressar verdadeiramente o que você está sentindo para que o outro saiba no que é que está entrando. Não é? Porque aí você vai se quiser. Às vezes a gente já tem até uma amiga para avisar. A gente diz, amiga, não vá que é barril. Mas a amiga vai, para a ciência, né? Olha, o negócio não está direito, mas vai. E a responsabilidade nos relacionamentos, eu estou falando de responsabilidade aqui nos relacionamentos amorosos, mas essa responsabilidade afetiva, eu gostaria que a gente refletisse sobre a ampliação disso. Um pai que se separa, ou uma mãe que se separa e abandona afetivamente o filho, ainda que dê a sustentação material, isso tem consequências. Isso é falta de responsabilidade afetiva, porque não é só de material que se cria uma pessoa, não é só de questões materiais que se estrutura de um ser humano saudável. O afeto, a troca, a atenção e o cuidado também são fundamentais na construção desse ser humano. Então, existem muitas pessoas que não se responsabilizam pelos afetos que cativam. Existem aqueles que fazem isso de forma consciente e existem aqueles que fazem de uma forma não tão consciente assim. Por quê? Porque não se conhece. Então, às vezes, quando a pessoa está dizendo
meu amor, eu vou te amar pelo resto da minha vida. Eu só tenho olhos para você. A pessoa pensa que está dizendo a verdade, mas não está. Ela não está porque ela não se conhece, ela não está porque ela não tem uma maturidade. É meio parecido com aquela pessoa que às vezes se compromete a abandonar um vício. E quando ela se compromete, ela está acreditando que ela pode, mas ela não pode, ela não consegue sozinha. Então, muitas vezes, a gênese da falta de responsabilidade afetiva está no não se conhecer, do não se aprofundar em relações. Porque ter relações profundas exige autoconhecimento. Ter relações profundas é desafiador. Exige que você tenha conversas profundas, que você elabore e expresse sentimentos e emoções. E às vezes as relações são superficiais. As pessoas confundem muitas vezes desejo, atração sexual com afeto, com amor. Às vezes não é. E aí quando passa isso, aquele sentimento que a pessoa acreditava que existia, deixa de existir porque ele nunca esteve ali. Então, entender a dinâmica das relações é muito importante. Se entender nas relações é muito importante, para que você não assuma consequências do abandono afetivo que você buscou. Pois é, não é? A gente precisa estar revendo aí essas nossas responsabilidades, não é? E eu vejo responsabilidade como diferente de obrigação, não é? Obrigação é uma imposição, responsabilidade é um compromisso que não necessariamente seja obrigatório, não é? Então, é bom a gente pensar aí as nossas responsabilidades, não é verdade? Olha, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. No instante passa, né? Me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Agora, olhe, se você não gosta, antipatiza, é natural, mas você fica assim, remoendo isso, aí é energia pesada para você, tá bom? Até a próxima, gente. Fique em paz. Tchau, tchau.